E na live de hoje você vai entender exatamente quais são, né, os obstáculos que impedem você de receber mais reservas. Por quê? Porque muitas vezes você tem um pensamento, né, de como que você vai precificar, né, um pensamento de quais pontos eu vou incluir, né, no cálculo da minha diária, quais pontos eu não vou incluir, e tudo isso impacta nas tuas vendas. Por quê? Porque na live de hoje a gente vai falar sobre custo do quarto vazio, para você que é hotel e pousada, ou a gente vai falar de custo do imóvel dormir uma noite fechado sem hóspede, para você que é anfitrião, né? O conteúdo é o mesmo, apenas a forma de falar é diferente. Custo do quarto vazio, hotéis e pousadas. Custo do imóvel dormir uma noite fechada para anfitriões. Então, na live de hoje, eu vou desconstruir, né, na tua cabeça, te mostrar um pouco da importância de você definir, de você conhecer esse indicador, porque digamos que ele serve como base. Base para vários pontos: negociação, precificação, margem, definição de estratégias. Então, é importantíssimo que você entenda esse conceito, que você me acompanhe na live de hoje, que eu posso estar auxiliando você a destravar as suas vendas. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, né, é que o custo do quarto vazio é um indicador, né, ou o custo do imóvel dormir uma noite fechado é um indicador que poucas pessoas conhecem. São poucas as pessoas que realmente, né, sabem o que é esse indicador. Por quê? Porque a maioria das pessoas costumam precificar com base em comparações. A maioria das pessoas costumam negociar com base em comparações. E não tipo assim, a pessoa não entende o seu negócio. Seria mais ou menos assim, o custo do quarto vazio, se a gente fosse fazer uma analogia para um segmento, né, similar ao nosso, a gente diria assim: vamos supor que você tem uma pizzaria. Você vende uma pizza por R$ 50. Mas quanto custa aquela pizza? O gás, a mão de obra, o material, o recheio, a caixa da pizza, né? Tudo isso está englobado no custo da pizza. Tudo isso está englobado. Então, se você não conhece quanto custa, né, a sua pizza sair do forno, qual é o custo dela para você? Ah, o custo da minha pizza é 20. Eu vendo por 50. Beleza, estou no caminho certo. Então, trazendo para o nosso universo, por que você cobra da sua diária 200? Por que você cobra a sua diária 300, 400, 500, 1000? Por quê? Com base em quê? Porque muitas vezes você pode estar perdendo dinheiro. Por que eu digo que você pode estar perdendo dinheiro? Porque muitas vezes você vai acompanhando aquele meio de hospedagem que você julga ser um concorrente, ou aquele meio de hospedagem que é meu vizinho, que eu já falei sobre isso, que não necessariamente só porque é meu vizinho significa dizer que ele é meu concorrente. Pode ser que não. Eu já vi meios de hospedagem, vamos dizer, anfitriões, que tem flats. Aí tem aqueles condomínios, né? Opa, minha conexão ficou baixa aqui. Voltou. Eu já vi aqueles condomínios, né? Por exemplo, em Caldas Novas, tem muitos desse tipo de condomínio, né? Em Goiás. Em Muro Alto, uma praia vizinha, Porto de Galinhas, também tem muitos condomínios desse tipo, que tem vários particulares, né? Obviamente, existe um pool hoteleiro em alguns deles, mas também existem muitos particulares. E aí, muitas vezes, você acha que o seu concorrente é o seu vizinho de porta, é o seu vizinho de frente, é o cara que está no andar de cima. E não necessariamente. Porque às vezes você tem um produto tão bom que não se compara com o dele. Às vezes o produto dele é muito original. A hospedagem dele, ele está da mesma forma quando ele comprou da construtora. Então, muitas vezes, o produto dele não é igual ao seu. E eu já vi esse erro várias vezes, até dentro dos meus próprios alunos. Dizem, não, Agreg, eu estou me comparando com os meios de hospedagem que tem aqui na região. Eu estou me comparando com os meios de hospedagem que estão aqui no meu mesmo empreendimento, né? No meu mesmo edifício. Eu estou comparando aqui com eles. Não. Às vezes o teu concorrente pode estar a 500 metros, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros de distância de você. E eu te falo isso como hóspede, porque muitas vezes eu prefiro pagar até um pouco mais caro, né? Ou ficar um pouco mais afastado para ter um meio de hospedagem melhor, né? Seja em termos de estrutura, seja em termos de acomodação, seja em termos de utilidades, de utensílios que o imóvel oferece. Então, entenda esse ponto, porque a gente pode estar se comparando com um vizinho nosso, né, querendo colocar o mesmo preço que o dele, mas às vezes o meu imóvel é financiado. Às vezes a minha pousada eu pago arrendamento. E o meu vizinho, a pousada é dele.
O flat é dele, não tem arrendamento, não paga parcela. Consequentemente, se ele não tem uma parcela, imagina, você paga uma parcela no seu imóvel de R$ 3.000. Cara, R$ 3.000. Se você for ver o custo, né, da sua diária mensal e você tirar R$ 3.000, porra, dá um impacto violento. Se você é uma pousada que paga, sei lá, 8 mil de arrendamento, 10 mil de arrendamento, tira esses 10 mil da tua conta para tu ver se o teu preço não diminui. Então, é importantíssimo. Por isso que muitas vezes a gente não pode estar seguindo o preço dos concorrentes, porque ele pode ter uma situação diferente da minha. E aí, ele pode trabalhar um preço mais baixo que o meu, eu vou acompanhando ele, né, para não perder preço, ou seja, termino brigando por preço, que é um ponto erradíssimo, que eu digo para as pessoas, e é um ponto erradíssimo quando você começa a querer copiar os outros, né? Ah, vou copiar porque o preço dele é tal. Mas espera aí, ele pode vender mais baixo que você porque ele não tem esse custo de parcela, ele não tem esse custo de arrendamento, ele não tem esse custo de sublocação, se você é um administrador de imóveis. Então, por isso que é importante entender esse conceito que eu sempre trago, e eu acredito que eu seja o único hoje na internet, né, de todos os especialistas que a gente tem aí, eu acredito que eu seja a única pessoa, né, na internet hoje que falo sobre isso. Porque eu não consigo entender como que você monta uma estratégia de precificação se você não conhece o custo do imóvel vazio, se você não conhece o custo do seu quarto dormir fechado, ou o custo do seu imóvel dormir uma noite sem hóspede. Eu tenho que saber esse custo. Então, o primeiro ponto, né, por que eu tenho que saber desses custos, é para você ter uma noção, né, de quanto você vai precisar desembolsar todas as noites que você dormir vazio. Por que eu falo isso? Porque se você parar para pensar comigo, existem 4 cenários, né, quando a gente fala sobre precificação, sobre custo do quarto vazio. O primeiro deles, você pode vender o seu imóvel, né? Primeira situação, você pode dormir com ele vazio. Significa dizer o quê? Que naquele dia você vai desembolsar 100% para poder pagar os custos do imóvel. Essa é a primeira situação, que é a situação que ninguém quer. Segunda situação, eu vendi abaixo do meu custo, mas em compensação eu vou precisar desembolsar menos. Então, vamos supor, o custo do meu quarto é R$100, né? O custo do meu imóvel fechado é R$100, tá? Só para a gente exemplificar. É R$100 o custo do imóvel. Se ele dormir vazio, eu vou ter que tirar R$100. Aí você pode pensar assim, pô, Greca, mas como assim custo? Ele dormiu vazio? Mais ou menos, né? E o condomínio? E o IPTU? E a parcela do apartamento se for financiado? Ou o arrendamento da pousada? Então, tudo isso vai incidir no seu custo do quarto vazio, na sua diária, porque pouco importa se você tiver ocupação ou não, né? Se você estiver recebendo gente ou não, aqueles custos fixos, eles não são, né, digamos, excluídos. Eles estão lá, independente da sua ocupação, que é uma coisa que eu digo, que o custo fixo, ele diminui, né, digamos, ele não é diminuído, ele é diluído, né? Ele dilui quando a sua ocupação é maior. Então, quanto maior a minha ocupação, os meus custos fixos, eles são diluídos nos dias. Em compensação, ao contrário do custo fixo, a gente tem um custo variável, que quanto maior a minha ocupação, mais aumentam os meus custos variáveis, né? Que eu vou citar todos eles aqui. Então, o primeiro ponto é que você tem que entender que quando o quarto, né, ou o seu imóvel dorme vazio, existem 4 situações. A primeira situação é você tirar 100% do bolso aquele dia. A segunda situação é você vender abaixo dos R$100. Né? No primeiro dia você zerou, vai ter que tirar R$100 do bolso. No segundo dia, em vez de você vender por 100, né? No segundo dia, na segunda situação, em vez de você tirar os R$100, você vendeu por 80, pô, você vai ter que só desembolsar 20. A terceira situação é tipo assim, vendi por 100, empatei. E a quarta situação, que é a melhor de todas, né, que é o que eu tento trazer para vocês e compartilhando conteúdo, né, constantemente, é você vender acima do custo, obviamente, né, pagando todos os custos fixos, pagando os variáveis, pagando o seu salário e ainda deixando lucro. Esse que é a grande intenção. Outro ponto também sobre o custo do quarto vazio. Por que eu preciso conhecer, né, o custo do meu imóvel dormir fechado ou o custo do meu quarto vazio? Por que eu preciso conhecer isso? Porque para você negociar, você precisa conhecer as suas margens. Se você não conhece as suas margens, como é que você vai dar um desconto para a pessoa que vai ficar uma semana? Como que você vai dar um desconto para uma pessoa que vai ficar o mês todo? Principalmente agora. Eu gosto um pouco dessa estratégia também em algumas regiões que não tem muita demanda, mas às vezes você fazer locações mensais. Ah, vou fazer locações mensais pelos próximos 3 meses, porque aqui é chuva, então vou fazer um preço bem agressivo, pelo menos paga todos os custos, a pessoa sai e eu volto a alugar de novo por diária.
isso é uma estratégia, né? Por exemplo, aqui no hotel, basicamente eu estou programando dentro do hotel para que eu consiga pagar os custos fixos do hotel só com os mensalistas. Então, o intuito é eu ter mais ou menos entre 12 a 15 mensalistas, pagando uma média de 1.500 a 1.800 por quarto, que aí eu consigo pagar todas as contas do hotel. E aí as diárias que eu vender avulso, eu estou aumentando a receita do hotel. Mas não é todo mundo que pode fazer isso. Então, talvez, se eu sou um anfitrião, eu tenho uma casa temporada, para minha casa não ficar dormindo fechada ali, por que eu não faço um contratinho de 3 meses? 90 dias ali, faço um preço mais baixo e tento alugar os 3 meses, ou alugar um mês, depois eu tento o outro, né? Se eu conseguir alugar logo, melhor. Mas isso aqui só são sugestões. Então, o primeiro ponto, né, de você conhecer o custo do quarto vazio, né, o custo do imóvel dormir fechado, é um poder de negociação que você vai ter que você não tem hoje. Porque muitas vezes você fica atrelado à diária média. Você fica assim, eu não posso vender abaixo dessa diária média, senão eu vou tomar prejuízo. Só que preste atenção comigo o seguinte, diária média nunca pagou conta. Diária média nunca pagou conta em nenhum imóvel. Por que diária média não paga conta? Porque às vezes a minha diária média está grande, está alta, né? Ou seja, vendi 3 diárias por R$1.000 cada uma, faturei 3.000, diária média de 1.000, porra, tá lá em cima. Mas eu só vendi 3 diárias, se eu sou um anfitrião, e eu tenho umas 27 disponíveis. Ou seja, eu tenho 10% ocupado e 90% ocioso. Diária média paga conta? Não. Que bosta ter uma diária média de R$1.000 assim. O ideal era que eu tivesse uma diária de 700, 800, mas eu vendesse 15 dias, 12 dias, 15 dias, 18 dias. Ou seja, eu vendesse uma ocupação para que eu conseguisse pagar e ainda ter margem, né? Ter uma gordura para tirar o meu prolabore e ainda ter um lucrozinho para reinvestir, para guardar, para depois fazer um dividendo. Esses são os pontos. E outro detalhe também, né, é que o custo, né, do quarto vazio, ou o custo do seu imóvel dormir fechado, é a base da precificação. Ele aqui é a base. Porque eu sei que abaixo disso aqui eu não posso vender. Então, quando eu sei essa base, opa, eu estou resguardado. Porque assim, opa, Lagreca, daqui não vai não, meu amigo. Daqui eu não posso baixar não. Então, você já sabe. Então, você sabe que a partir daqui vai incidir o quê? Comissões, descontos, impostos, taxa de cartão. Então, vai tudo incidir aqui. Mas eu sei que a combinação que existir, né, seja pelo Airbnb, seja pela Booking, por que eu falo combinação? Porque você sabe que o mesmo imóvel ou o mesmo quarto de pousada, ele pode ter vários preços diferentes no mesmo período. Peraí, Lagreca, deu um pano na minha cabeça, me explica isso aí melhor. Preste atenção. Se você trabalha com Booking, por exemplo, vou explicar você que trabalha com Booking. Se você não trabalha com Booking, com Airbnb, daqui a pouco eu chego no Airbnb, mas vamos por Booking. Se você trabalha com Booking, você sabe que existem hóspedes que compram pelo celular. Existe uma tarifa de celular, que ali você tem que estar no mínimo 10%. Aí você sabe também que no Booking tem um programa de visibilidade, que é o programa preferencial, que aí a comissão é mais cara. Você sabe que no Booking também tem o Gênios, que é o hóspede fidelizado, que você tem que oferecer um desconto mínimo de 10%. Aí já tem um detalhe aqui, que eu não vou explicar esse detalhe, isso aí eu tenho uma aula, né? Que isso aí, por exemplo, eu tenho uma aula dentro do curso de 45 minutos só falando de como encaixar o preço. Por quê? Porque você vai ter que entender que celular soma com Gênios e soma com outra promoção. Aí você, porra, Lagreca, é mesmo? Pois é. Não tem como eu parar aqui numa live em 5 minutos, vocês vão me bombardear de pergunta e não vão entender nada. Não vou entender nada. Por quê? Porque precisa de mais tempo, preciso explicar melhor, mas só para você entender. Então, dentro da Booking, eu pago comissão, eu tenho celular, eu tenho Gênios, eu tenho promoção de compra antecipada, promoção de longas estadias, tarifa semanal, tarifa mensal, tarifa de última hora. Eu tenho os impostos, se eu sou anfitrião, tenho o meu imposto de renda ali, né, que varia de 15% a 27,5%, e eu tenho a minha taxa de cartão se eu faço a coleta do pagamento. Né? Então, se você tem uma máquina de cartão, você sabe que você está pagando a taxa de 3, 3,5%, 4%, até 5%. É mais ou menos a taxa de cartão de crédito. Então, tudo isso incide na minha precificação. E por que eu tenho que conhecer o custo do meu quarto vazio? Porque o mesmo quarto, ele pode ser vendido por diversos preços diferentes. Por quê? Porque vai ter hóspede que é Gênios, aí vai pegar 10% de desconto. Vai ter hóspedes que não são Gênios, aí não tem um desconto. Vai ter hóspede que é Gênios e comprou pelo celular. Vai ter hóspede que só comprou pelo celular e não é Gênios. Vai ter hóspede que comprou antecipado. Você entende que vai existir uma série de combinações que vai fazer o seu preço, a sua diária média variar. Aí você vai dizer, cara, mas e aí? E aí eu falo que diária média não paga conta. O que paga a conta é exatamente o quê? A receita
por dia do imóvel disponível, se você é um anfitrião, ou a receita por quarto disponível, se você é hotel e pousada. Isso é um conceito que você tem que entender. Mas eu não vou me aprofundar nele, eu não vou explicar por que você não tem que individualizar, qual é a conta que tem que fazer. Eu não vou explicar, eu preciso escrever, eu preciso desenhar aqui, escrever, fazer conta para você visualizar. Você, agora eu estou entendendo. Porque às vezes eu escrevendo, os meus alunos têm dúvida, que dirá você que só está me vendo falar e aqui no raciocínio na cabeça. Nem todo mundo tem facilidade com matemática. Graças a Deus eu adoro matemática. Eu sempre gostei de matemática. Então, assim, eu sou bom de matemática, eu faço conta na cabeça, eu sou rápido, eu sou muito ágil de conta. Então, assim, eu não posso querer que as pessoas acompanhem meu raciocínio, porque é uma coisa que, para mim, eu lido com isso constantemente. Então, para mim, é algo, tipo assim, que nem tomar uma água aqui, pegar um copo d'água aqui, ó. Fazer uma conta para mim de precificação, eu faço com 5 minutos. Botou aqui, ó, é isso aqui a conta. Não pode mexer menos que isso aqui, não. É isso aqui. Tá bom para você? Eu faço isso em 2 minutos. Mas eu não posso exigir, né, essa mesma linha de raciocínio de vocês. Então, vocês precisam entender esse ponto, tá? Que o custo do quarto vazio ou o custo do imóvel fechado é a base da precificação. E como vocês sabem, na semana Triplica Suas Reservas, eu vou explicar a fundo, né? Ou seja, o que é o custo do quarto vazio, qual é a fórmula que eu tenho, né? Como é que eu faço, como é que eu junto, como é que eu vejo os preços. Vocês vão ver algo mais visual, porque durante a semana tem uma apresentação. Então, é muito mais fácil trazer uma explicação com uma apresentação me dando suporte do que eu falando para vocês aqui palestrando. É diferente, é completamente diferente. O visual é completamente diferente. E eu gosto, né, também da parte visual, porque eu começo a desenhar melhor. Então, tem pessoas que são mais, né, de ouvido, né, escutam, já aprendem. Tem pessoas que preferem ver. Eu quero ver. Tem pessoas que gostam de ler. Então, cada um tem um método. Eu jogo bem nos 3 campos. Eu escuto podcast, eu leio e eu vejo visual também. Então, para mim, eu fico confortável em qualquer um, mas tem pessoas que não são assim. Então, se você é uma pessoa mais visual, não esqueça da semana Triplica Suas Reservas, beleza? Falando sobre isso, todo o meio de hospedagem é assim, né? Todo ele é assim, né? Não tem diferença, né? Como eu falei, é anfitrião, hotel e pousada, todos eles têm o custo do imóvel dormir uma noite fechado ou tem o custo do quarto dormir vazio. E o que acontece na maioria de vocês, né? Todas as vezes que vocês param de vender, a primeira coisa que vocês pensam é o quê? Vocês pensam assim, eu vou diminuir preço. Eu vou criar uma promoção. Eu acho que o negócio está ruim porque a economia está ruim. Mas vocês têm que entender, né, que existem várias outras ferramentas, vários outros artifícios que fazem você vender. Então, por exemplo, o preço que você trabalha na plataforma não é o mesmo preço que você vai trabalhar quando você estiver fazendo anúncio pago, que não é também o mesmo preço de quando o hóspede ligar para você. São preços diferentes e condições diferentes também. São preços e condições diferentes. Então, entender isso é muito importante, porque eu fiz uma live segunda-feira de manhã, né? Segunda-feira nesse mesmo horário, ao meio-dia, eu fiz uma live e eu falei para vocês que existe um tal de viés da disponibilidade, que significa o quê? Todas as vezes que eu estou passando por alguma dificuldade, eu sempre penso nas mesmas ações. Eu sempre penso em fazer as mesmas ações. Baixa preço, cria promoção, faz não sei o quê. E aí, o que acontece? Que, cara, eu vou te ser sincero. Na época que eu trabalhava na Booking, né? Eu via muito isso. Eu quero vender. Aí o cara saía ativando tudo. Gêneros, preferencial, papapá. E ele nem sabia quanto é que era a tarifa final dele. Às vezes eu que tenho que dizer, eu digo, não faz isso não, cara. Isso aqui vai cair muito teu preço. Não faz isso aqui não. Mesmo que eu quisesse vender, mas internamente, da minha índole, eu falo, cara, aquilo é um pai de família, aquilo ali, cara, tá mais perdido que sair em tiroteio. Eu não posso, porque para mim era bom, porque ele estava colocando, né, todos os produtos que ele estava aderindo, né, à estratégia da empresa, para mim era bom. Mas a minha consciência não me deixava fazer isso. Eu digo, peraí, cara, tu tá fazendo isso aqui, tu tem consciência disso aqui que tu tá fazendo? Isso aqui vai baixar a tua tarifa? Tu tem noção de quanto que tu pode deixar de ganhar ou quanto que vai sobrar para tu no final do mês? Eu batia muito nessa tecla. Então eu tento trazer um pouquinho desse conhecimento aqui para vocês. E eu tenho alguns exemplos muito claros, né, sobre custo do quarto vazio. Muitos. Eu queria trazer um exemplo, por exemplo, de uma aluna minha chamada Miriam, né? A Miriam anfitriã, não sei se a Miriam está pela live aqui. A Miriam anfitriã, né? A Miriam tem um apartamento, ela mora em Pelotas, Rio Grande do Sul, e ela tem um apartamento em Punta del Este e 2 apartamentos na Praia do Cassino, tá? Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, e Punta del Este, no Uruguai. E o apartamento dela era um apartamento para 8 pessoas, 10 pessoas. Com a pandemia, os brasileiros que iam para Punta del Este
né, os brasileiros, principalmente muita gente daquela região ali do Rio Grande do Sul, que vai para a Ponta do Leste, né, por conta da praia, lugar legal, não podiam mais ir. Por quê? Porque as fronteiras foram fechadas por conta da pandemia. Eles foram impedidos de ir. E aí o que aconteceu? Ela fez lá, Greca, eu tive que me reinventar. Ou seja, diante dos conceitos que eu ensinei para ela, dentro da metodologia, dentro do curso, eu tive que adaptar o meu imóvel para menos pessoas. Mas para fazer essa adaptação, ela tinha que conhecer o custo do quarto vazio. Por quê? Porque ela tinha que cobrar tarifas menores. Por exemplo, ela fazia assim, ó, Greca, se eu vou atender 8, 10 pessoas, vamos botar, por exemplo, vamos fazer uma conta redonda, tá? Me ajudem. Vamos supor que ela atendia 10 pessoas. A diária para 10 pessoas custava R$1.000. Uma média de R$100 por pessoa. Não uma média de R$100 por pessoa. Ela fez, pô, Greca, no uruguaio, né, que era o público que ela ia atender agora, que ela teve que se reinventar, porque as fronteiras estavam fechadas. O brasileiro não entrava no Uruguai, o apartamento estava lá. E aí? Ela fez o uruguaio, ela teve que entender o perfil do uruguaio. Eu conversei com ela, mostrei alguns dados, analise isso aqui. E ela fez, é verdade, Greca. Então, o perfil de compra do uruguaio é diferente. O uruguaio não viaja, né, naquela região com muitas pessoas no apartamento. Então, geralmente eram 3, 4, 5 pessoas. Então, ela teve que fazer o quê? Uma mudança para voltar a vender novamente, a se tornar atrativa. Mas, para isso, ela precisava conhecer o custo do quarto vazio. E hoje, cara, ela tem depoimentos aí que ela teve meses passando de 80% em plena pandemia, ou seja, há mais de 1 ano e meio sem pisar no imóvel, fazendo tudo à distância, né? Triplicou reservas também, que eu até chamei ela no meio de uma live, no meio da semana, triplica suas reservas anteriores. Ela estava ao vivo, eu chamei ela e ela foi lá, entrou e falou: tripliquei minhas reservas, foi muito bom, cara, foi sensacional. Mas por que isso? Não estou dizendo, não estou atribuindo, né, só o fato do custo, né, do imóvel dormir fechado. Mas esse é um ponto principal, porque preço, formas de pagamento e taxas são responsáveis por influenciar os hóspedes em 92%. Então, se você tem um preço errado, se você tem poucas formas de pagamento, diminui. Você diminui uma parcela, né? Isso é importante que você tenha consciência. Outro exemplo que eu posso dar, aqui do hotel. Aqui do hotel, eu posso dar um exemplo muito claro. Eu tenho um custo do quarto vazio aqui hoje, né? Na alta estação, em torno de 59, numa baixa temporada, em torno de 48,50. Então, com esse custo do quarto vazio, eu não preciso trabalhar uma diária de 150, porque talvez 150 numa baixa temporada eu não venda, mas eu sei que eu posso chegar a uma diária até 98. 98 aqui eu posso. Já cheguei até períodos, né? Vender diária aqui por 80. Estava me trazendo margem de contribuição, estava me gerando giro dentro do hotel. E, obviamente, a receita no final tinha lucro líquido. Mas como que eu fazia isso? Porque eu conheço o custo do quarto vazio. E conhecer o custo do quarto vazio é você ter todas as despesas anotadas na ponta do lápis. Que eu sei que muitos anfitriões, né, muitos donos de pousada e hoteleiros, por sinal, não tem isso. Não tem isso. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Você vai dizer, pô, hotel, o cara é profissional, cara. O cara tem muita gente, o cara tem muito quarto, o cara tem equipe. Mas o cara não sabe disso. Não sabe, não, pode acreditar. Eu também tinha essa impressão. Quando eu entrei no mercado, eu dizia assim: não, pô, hoteleiro e dono de pousada, cara, o cara sabe de tudo. Eu ia para reunião, às vezes eu tinha medo. Isso eu estou falando de 5 anos atrás, né? 5 anos e meio atrás. Quando eu comecei no segmento, eu tinha medo. E aí eu sempre era encorajado assim, Greca, o pouco que você sabe, pode acreditar que é muito para um hotel e uma pousada. Não está de brincadeira. Não, meus amigos me diziam: acredite, você sabe muito, você não é hoteleiro, você está entrando no segmento agora, você não é dono de pousada, mas você sabe muito mais do que eles. Pode acreditar. E dito certo. Às vezes eu conversava com o cara, no começo eu ficava um pouco intimidado, principalmente quando eu atendia hotéis muito grandes, que o cara era diretor de uma BHG, o cara era diretor ex-Accor, né? O cara era diretor da Atlântica. Aí eu ia para uma reunião com esse cara, eu chegaria com as pernas tremendo, porque eu disse: esse cara vai me botar no bolso. Mas depois que o cara conversava 15, 20 minutos, eu disse: esse cara tá mais perdido do que eu. Tá mais perdido do que eu. Então, o conceito que eu estou trazendo aqui é um conceito que poucas pessoas sabem. E quando você entende o conceito do custo do quarto vazio, cara, não tem concorrência, porque você vai precificar de uma forma que vai te manter atrativo, competitivo e lucrativo. São esses 3 pontos que são importantíssimos numa precificação. Competitividade, para que eu não destoie muito, né, da minha concorrência se eu não tenho um produto muito diferente. Então eu tenho que me manter competitivo. Eu tenho que me manter atrativo, mas para me manter atrativo, qual é o passo anterior que eu tenho que dar? Saber quem eu quero atender, para saber qual é o poder aquisitivo do meu hóspede, quanto que ele pode pagar, porque nem todo mundo tem condições de pagar, nem todo mundo. E
Outro detalhe também é a lucratividade, porque o ideal é o quarto cenário que eu falei, é vender acima do custo e trazer margem de contribuição. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar agora descer um pouquinho mais fundo no conteúdo. Quem estiver gostando da live, você tá me vendo no YouTube? Desce o dedinho aqui nesse like, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você ainda não me segue no Instagram, aqui, ó, tá meu Instagram aqui, ó, @felipe.lagreca. Depois da live, entra no meu Instagram também, que tem bastante conteúdo legal, beleza? Você que está me vendo no Instagram, desce o dedinho aqui, no coraçãozinho. Se puder compartilhar, compartilha. E, obviamente, se não se inscreveu na semana, tá aqui em cima, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos começar. Qual o primeiro ponto que você tem que fazer para você saber, né, um pouco do custo do quarto vazio? Como eu falei, eu não vou trazer tudo sobre o custo do quarto vazio, porque a gente vai ter a semana triplica suas reservas. Na aula 2, eu falo só sobre isso, né? Custo do quarto vazio e precificação, que é a aula do dia 30. Dia 30, quarta-feira, é a hora que eu falo sobre precificação, né? Trago um pouco mais de detalhe, trago a fórmula do custo do quarto vazio. Então, obviamente que eu vou trazer alguns pontos que são relevantes aqui para você entender. Primeiro ponto, todo planejamento, grava isso, todo planejamento de meio de hospedagem é feito de forma anual. Anual. Não se faz o planejamento, esse mês, quanto é que vai ser? Esse outro mês. Não. É o ano. O planejamento ele é feito de forma anual. Então você desenha assim, pô, Lagreca, eu quero ter uma média esse ano, 50% de ocupação. Porque 50% de ocupação para mim, Lagreca, eu pago meus custos, pago meu prolabore, sobe um troquinho e tá interessante para mim, vale a pena para mim. Pô, beleza, 50%, então significa dizer que no ano inteiro você tem que vender 182 diárias, né? 183, o ano tem 365, se a gente pegar ali e dividir por 2, vai dar 182,5, né? Então vai ser ou 182, né? 182 ou 183. Ponto. Por que eu tenho que saber disso? Porque o planejamento, ele vai me dar uma certa tranquilidade para que eu saiba que naqueles meses que eu esteja com a baixa ocupação, tá tranquilo. Se eu tenho que vender, vamos botar aqui, 180 diárias no ano, né, os 50%, eu tenho que vender esse período, se eu chegar até junho e eu já tiver com 90 diárias, opa, na primeira passagem do semestre, eu estou batendo na minha meta. Óbvio que esse 180 você vai dividir por 12 e depois vai dividir por 4. Por que por 4, Lagreca? Para eu saber quanto que eu tenho que vender por semana. Então, assim, quantas diárias eu tenho que vender por semana? Né? Ou seja, eu sei quanto eu tenho que vender por ano, quanto eu tenho que vender por mês e quanto eu tenho que vender por semana. Eu sei todo digamos assim, a gente chama isso de breakdown. Eu não gosto muito de falar palavras em inglês, mas isso a gente faz o quê? Faz um breakdown dos números. Eu pego o número e vou quebrando, ele vou destrinchando, vou transformando eles em metas menores. Por quê? Porque ali vai ficando mais palpável. Quando você pensa assim, cara, eu tenho que vender 180 diárias, aquilo ali fica como se fosse uma meta inatingível. Você vai dizer, puta merda, é muita diária. Mas calma, quando você começa a quebrar e você tem um plano e você tem uma base do que você vai fazer, a meta fica mais atingível. E você vai comemorando aos poucos. Isso é um ponto importantíssimo. Isso é um dos pontos que eu trago também dentro da metodologia, que você tem que definir metas. E o planejamento anual passa pela definição de metas. Por que, Lagreca? Por que o planejamento anual? Porque preste atenção comigo o seguinte, a tua ocupação de janeiro não vai ser a mesma ocupação que tu vai ter em abril, que não vai ser a mesma ocupação que tu vai ter em junho, que não vai ser a mesma ocupação que tu vai ter em outubro. Então, por que isso? Porque eu vou fazer o planejamento e vou estipular, ou melhor, eu vou projetar quanto que eu quero ter de ocupação mês a mês. Quanto que eu quero ter de ocupação? Então, em janeiro eu quero 80%. Em fevereiro vai para 60%. Em março, acho que março dá para fazer 60% também. Em abril, abril é 50%. E aí, em maio, maio é chuva, que é ruim demais, pelo menos 20%. Beleza. Em junho, 20% também. Julho é férias escolares. Cara, eu acho que dá para fazer aí uns 70%, beleza? Aí você vai fazendo isso mês a mês. Por quê? Porque aí no final você vai dizer assim, cara, quanto que eu tenho que fazer de diária mês a mês? Aí eu tenho o total do ano. E aí eu consigo ter uma média de quanto eu preciso por mês. Por isso que eu digo que você tem que definir isso. Por quê? Porque depois dessa definição, você vai ter que ter em mente que existem 4 conceitos que você não tem como dissociar deles. Você não tem como se livrar deles. 4 conceitos importantíssimos que vai te ajudar numa precificação. Por que esses 4 conceitos? Porque eu sempre digo que você que é um gestor de um meio de hospedagem, você tem que ter algumas habilidades. Porque isso é um negócio.
Muita gente encara isso como um aluguelzinho de um apartamento, né? Principalmente anfitriões. Hotéis e pousadas não, já tem uma consciência de que é um empreendimento. Mas anfitriões, alguns ainda não têm essa consciência. Existem 4 pontos que você, como gestor de um meio de hospedagem, você tem que dominar. 4 pontos. Eu tenho que dominar vendas e marketing, né? Eu poderia até separar. Eu tenho que dominar o marketing. O que é marketing? É fazer as pessoas se moverem. Eu tenho que dominar a parte de vendas, que é exatamente a aula, um pouco da aula que eu estou falando hoje. Um pedaço, né? Porque vendas engloba muito mais coisas, né? São os 9 pilares, basicamente. Vendas são os 9 pilares que eu ensino. Então, vendas, eu tenho que saber um pouquinho de financeiro, que é o que eu vou discorrer agora, em seguida. Tem também a parte de operação. Eu tenho que saber um pouco da minha operação. Por quê? Porque se a minha operação for desajustada, vai criar gargalo, vai criar insatisfação, né? Então, para que a minha operação rode mais livre, que dependa sempre menos de mim, eu tenho que dominar minha operação. E por fim, aqui, ó, mentalidade. Eu tenho que ter o pensamento, eu tenho que saber, né, quais são os pensamentos que eu tenho. Eu até fiz uma live sobre isso, sobre o pensamento, né, a mentalidade que você precisa ter para triplicar suas reservas. Então, dentro desse conceito aqui, eu vou entrar na parte do financeiro, tá? Marketing, vendas, eu vou entrar na parte do financeiro. Dentro da parte do financeiro, existem 4 pontos que não podem ser negligenciados. Que 4 pontos são esses, Lagreca? Despesas fixas, despesas variáveis, prolabore e lucro. São 4 pontos que você não pode dispensar. Por quê? Porque a maioria de vocês acha que o que vocês ganham na hospedagem é seu. Não é. O que você ganha na hospedagem é um salário proporcional ao que o seu meio de hospedagem pode pagar. E o que sobra não é seu salário, é lucro. E lucro tem outras destinações do que você botar no bolso e fazer uma viagem, do que você botar no bolso e trocar de carro. Existem outras destinações. Então, primeiro ponto, vamos começar falando sobre despesas fixas. O que são as despesas fixas, Lagreca? É tudo aquilo, toda aquela despesa que não muda independente de você ter ocupação ou não. Ponto. Isso são despesas fixas. Como assim, Lagreca? Se você tiver 100% de ocupação, aquela despesa vai existir. Se você tiver 0% de ocupação, ela continua lá do mesmo jeito, sorrindo para você, batendo palma e com o código de barra estampado aqui, ó, me pague. É isso que acontece. Essas são as despesas fixas. Eu tô lá, ela sorri para você o tempo inteiro. Né? Não sei se vocês são assinantes também, né? Porque eu sou assinante de um clube chamado Boletos, né? Um clube chamado Boletos. Todo mês chega lá, boletim para mim. Então, o que você entende é isso. Quais são os custos fixos? É exatamente isso. Não muda, independente da ocupação. Não muda. Eles estão lá, dormindo lá. E, obviamente, como eu expliquei no começo da live, quanto maior a minha ocupação, mais diluído é meu custo fixo. Então, quais são os custos fixos? Exemplos. Eu tenho aluguel, né? Ou arrendamento, né, da minha pousada, do meu hotel. Isso é um custo fixo. Ou se o meu imóvel é financiado, eu tenho um parcelamento que eu estou pagando a Caixa Econômica, estou pagando ao banco. É um custo fixo. Ou se eu sou um administrador de imóveis, eu estou pagando uma sublocação. Eu resolvi sublocar e transformar isso no meu negócio e está alugando a sublocação. Funcionários, se você é hotel e pousada, ou se você é um administrador, que você tem a pessoa que te ajuda na limpeza, que faz check-in, check-out para você, que é a pessoa que faz manutenção, existe o custo dele. Todo mês está o saláriozinho dele ali na conta. Se você é anfitrião e tem um imóvel que é dentro de um condomínio, o condomínio está lá. Você não vai pagar condomínio proporcional à sua ocupação. Seja 0 ou seja 100, o condomínio é o mesmo. Não tem como escapar. O condomínio é o mesmo. Outro ponto, IPTU. IPTU também. Faça chuva, faça sol, o governozinho tá ali, ó, te roubando, como rouba todo mundo. Né? E na minha visão, imposto é roubo. Porque só não era roubo se a gente tivesse, né, uma contraprestação em troca desse imposto, mas a gente não tem, na grande maioria não tem. Então, tem que pagar o roubo, né? O roubo do governo, o imposto. Tem que pagar a internet. Faça chuva, faça sol, a tua internetzinha tá lá. Tu não vai pagar o provedor. Mas ninguém se conectou esse mês. Tá lá a tua internet. Tem a tua TV a cabo. Tem um empréstimo. Vamos supor que você, para começar o negócio, você, porra, não tava com aquele dinheiro em caixa, mas eu acredito tanto no negócio que eu vou pegar um empréstimo. Tu pegou um empréstimo. Aí teu empréstimo, tu dividiu em 12 parcelas. Então, é um custo fixo. Ou então, cara, eu fiz um investimento. Eu troquei todas as minhas camas, troquei ar-condicionado.
aquilo também tem que entrar como custo fixo, porque você pagou e você está pagando parcelas fixas daquilo. Obviamente que aquele custo fixo, um momento ele vai subir, mas ele não é variável, porque ele não vai mudar de acordo com a ocupação. Então, aquilo é um custo fixo. Então, de posse de tudo isso, eu tenho que estar com isso anotado. E quantos de vocês têm isso anotado? Quantos? Eu vou falar para vocês que a maioria não tem. Mas talvez seja um ponto de mudança agora. Talvez, cara, eu conheci o Lagreca. E o que o Lagreca falou faz total sentido. Cara, é verdade, eu estou muito descontrolado nas minhas contas. Isso talvez seja uma live que você estava precisando ouvir. Um sacode. Às vezes um sacode. Talvez, cara, ninguém nunca me falou isso. Pô, então eu estou aqui, estou te dizendo. Anota as tuas coisas. Aí, pô, como que eu vou anotar? Tem várias formas. Caderno, se você for uma pessoa mais, digamos, old school, né? Mais das antigas, eu adoro o caderno também. Planilhas, softwares. Você pode pegar, eu tenho um software que eu utilizo aqui, que eu imputo todos os dados, eu coloco os dados e ele me diz quanto é que está o meu custo do quarto vazio, quanto é a minha receita, como é a minha ocupação, ele me diz tudo aqui. Eu vejo tudo aqui. Então eu tenho um software, mas aí tem gente que vai dizer, cara, mas o meu meio de hospedagem é pequeno, não vale a pena. Aí cada um sabe onde que pisa, tá? Eu não tenho como opinar sobre isso, mas cada um sabe onde pisa. Próximo ponto que você tem que entender, as minhas despesas variáveis. Agora é onde mora, né, o grande X da questão. Por quê? Porque as despesas variáveis, elas vão modificar de acordo com a minha taxa de ocupação. É óbvio. Se eu tenho uma taxa de ocupação de 20, a minha luz é um valor. Se eu tenho uma taxa de ocupação de 100, a minha taxa de luz é outra. Então, as despesas variáveis, isso é muito importante. Então, a gente tem água, a gente tem energia, a gente tem os impostos, né? Quando eu falei impostos de custos fixos, eu falei sobre IPTU, mas a gente tem os impostos para pagar, né? Seja o imposto de renda, se você é um anfitrião, que está pagando uma alíquota aí em torno de 15% a 27,5%. Lembrando que o que você tem, né? O que você recebe no seu imóvel, tem que somar com a sua outra renda, se você tiver. Ah, eu sou funcionário público, ganho 10 mil quanto? Beleza. E o meu imóvel está me rendendo 2 mil, beleza. 10 mais 2, 27,5%. É assim que funciona. Tá? Então você tem que entender que o seu rendimento soma e a sua alíquota de imposto de renda ela é progressiva. Se eu ganho menos, eu pago menos imposto. Se eu ganho mais, a alíquota aumenta. É uma alíquota progressiva. Então você entende o quê? Eu tenho a água, energia, impostos, lavanderia. Eu tenho um café da manhã, se eu sou um hotel, se eu sou uma pousada. Eu tenho material de limpeza, higienização que eu tenho que estar comprando. Eu tenho os amenities, shampoo, condicionador, sabonete. Eu tenho uma diarista. Aí você deve estar se pensando agora aqui. Lagreca, porra, entendi, cara. Os custos variáveis. Pois é. E agora? Como é que eu faço para identificar, né, esses pontos? Como é que eu faço para identificar? Como é que eu faço para calcular? Semana triplica suas reservas. Quarta-feira, dia 30/3, às 20 horas. Então você entendeu, porque eu vou te explicar, eu vou te dar a fórmula de como que você vai fazer isso. Porque eu não falei que você vai fazer uma projeção anual, mas aí você sabe que dentro da sua projeção anual, você vai ter que incluir os custos variáveis. E como é que você vai chegar nesses valores? Quarta-feira, dia 30/3, semana triplica suas reservas. Tá me assistindo pelo YouTube, Facebook? Link está aqui embaixo. Clica, se inscreve, 100% online, 100% gratuito. Tá me assistindo pelo Instagram? Link tá aqui em cima. Corre lá, se inscreve e na quarta-feira você vai entender exatamente como se calcula. Próximo ponto, Prolabore. Prolabore, Lagreca. Prolabore não é o que sobra? Quem disse para você que Prolabore é o que sobra? Negativo. Prolabore é um salário que você tem que estipular para que você consiga, né, exatamente ter uma noção de quanto que você pode tirar do seu meio de hospedagem. Como assim? Porque tem muita gente que no passado era CLT, né? No passado era sei lá, profissional liberal. Enfim, eu vi aqui, tem um recadinho aqui, ó, que a nossa semana Triplica Suas Reservas começa na segunda-feira, tá? Segunda-feira, às 8 da noite, começa a nossa semana. Mas, na quarta-feira, eu vou falar sobre essa parte mais aqui de custo do quarto vazio. Mas a nossa semana começa segunda. É segunda, quarta e quinta, tá? Então, só tive um lembretezinho aqui do pessoal, então eu não podia esquecer, beleza? Só para lembrar que pensei que... quer dizer que começa quarta? Não, não começa quarta, começa segunda. Segunda-feira, dia 28, às 8 horas, começa a semana. E na quarta-feira eu vou dar mais detalhes sobre o custo do quarto vazio e precificação. Então, vamos voltar aqui ao assunto do Prolabore. Chega aqui comigo. Dentro do Prolabore, tem muita gente que virou, né? Agora eu sou dono do meu negócio.
Eu antigamente era CLT, antigamente eu era profissional liberal, agora eu vivo de hospedagem, eu tenho meu negócio. Beleza, até aí tudo bem. Mas você não pode estipular um salário que a sua hospedagem não tem condições de pagar. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento e eu quero tirar um prolabore de 5 mil. Pô, que tipo de apartamento é para tirar 5 mil? Tem que ser um apartamento legal. Para tirar 5 mil de prolabore, para que tu pague as despesas, pague tudo e ainda deixe lucro, tem que ser um tremendo de um AP. Não é para tirar 5 mil líquido. Pô, porque fora os 5 mil tem os custos do imóvel. Então tu vai ter que faturar aí pelo menos com o apartamento uns 10 mil conto. Pô, tem apartamento que dá, mas tem apartamento que não dá. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que o seu prolabore, né, que vai compor o custo do imóvel dormir uma noite fechado ou o custo do quarto vazio para você que é hotel e pousado, o seu prolabore tem que ser valor de mercado. Como assim valor de mercado? Se não fosse você fazendo o que você faz na sua hospedagem, quanto que você estaria disposto a pagar por isso? Se não sou eu que administro, não sou eu. Eu quero contratar alguém para fazer o que eu estou fazendo hoje. Quanto que eu tenho condições de pagar? Quanto que eu pagaria? Quanto que o mercado paga? Porque, por exemplo, se eu tenho uma pousada com 10 quartos, um gerente de uma pousada ganha em torno de 3 mil reais. 2.500, 3 mil, até 3.500. O gerente da pousada é esse. Aí eu sou o dono da pousada e eu quero um salário de 10. Tá maluco? Tá maluco? Tá incoerente essa conta. A mesma coisa com o anfitrião, que eu acabei de falar. Ah, agora eu tenho meu apartamento e pai, agora eu vivo disso, eu quero 5 mil. Não, peraí. Vamos começar por baixo. Então você começa devagar e você vai crescendo, né? Ou seja, você vai entendendo quanto que você precisa. Vamos supor que você é um anfitrião e tem um imóvel, mas você quer crescer no segmento, quer administrar, você vai ter que fazer a conta. Quantos imóveis eu preciso administrar para ter o salário que eu quero ter? Essa é a conta, essa é a lógica. Então você estipulou exatamente quanto que é o seu prolabore. De posse de tudo isso, você está com a base para começar o custo do quarto vazio. Para você começar a identificar o custo do quarto vazio. Por quê? Eu quero que você entenda que o custo do quarto vazio, ou o custo do imóvel dormir à noite fechado, menos quanto que ele traz de receita por dia, ou quanto, né, que o quarto traz de receita por dia, ou quanto que o imóvel traz de receita por dia, se você subtrair isso aqui, o que sobra é o teu lucro. Então, a minha receita por imóvel por dia disponível, eu tenho 30 dias. O meu imóvel eu faturei X, então eu tive, vamos dizer, R$1.000 do meu imóvel, né, de receita disponível por dia. Meu imóvel faturou 30 mil. Vamos dizer que o meu imóvel faturou 30 mil. Se eu pegar os 30 mil e dividir por 30, eu vou ver que o meu imóvel me deixou uma receita por dia de R$1.000. Esses R$1.000 eu vou subtrair do custo do imóvel, né, dormir uma noite fechado. Quando eu subtrair esse custo, o que sobra é meu lucro. Então, o que sobrou do meu lucro, vezes a projeção de ocupação que eu espero ter, é exatamente o lucro que eu vou ter no final. Mas você entende que lucro não tem nada a ver com prolabore. Porque o lucro é o quarto ponto, né, que compõe o custo do imóvel dormir fechado. É o quarto ponto. A gente falou dos fixos, dos variáveis, do prolabore e o lucro. Por quê? Porque lucro, ele não é para você botar no bolso. Lucro é para ser reinvestido. Lucro é para gerar uma ampliação. Ele pode ser distribuído? Pode, mas desde que não seja todo mês a distribuição. Você tem que ter caixa na empresa. A empresa tem que ter caixa. Então eu posso distribuir meus lucros por trimestre, por semestre ou por ano. Então você tem que separar as coisas e dizer assim: meu salário está aqui, o meu lucro está aqui. São coisas completamente distintas. Então essa visão é muito importante para que você consiga precificar. E óbvio, como eu falei para vocês, eu vou trazer mais detalhes na nossa semana Triplica Suas Reservas, que começa segunda-feira agora, dia 28, às 8 horas, começa a nossa semana Triplica Suas Reservas. Se você quiser mais detalhes, quiser entender como funciona todo o método, né? Estamos na live número 22, foram um total de 25 lives que eu venho fazendo. Ou seja, até agora, a gente vai com 22 horas de conteúdo. São 22 horas, não são 22 minutos. São 22 horas que eu venho trazendo, bombardeando você com conteúdo, com informação boa. E você está fazendo o que com essa informação? A pergunta que não quer calar. O que é que você está fazendo com essa informação? Aprendi, que legal, bacana, a Greca sabe muito. Não quero palmas e não quero que você diga que eu sei muito, não. Eu quero saber dos seus resultados. O que você está aprendendo comigo, aplique. Porque uma boa ideia não vale de nada se não tem execução. O que importa, o que separa o empreendedor de sucesso do empreendedor que patina, que sobrevive, que quebra, é o poder de execução. Ou seja, às vezes eu nem tenho uma ideia muito boa. Às vezes o meu meio de hospedagem nem é o melhor da cidade. Por exemplo, aqui no hotel. Posso dar um exemplo claro sobre mim? Aqui no hotel.
O hotel não é o melhor da cidade, está longe de ser o melhor hotel da cidade. Tem hotéis muito melhores na região, muito. Mas eu tenho um poder de execução muito melhor do que os meus concorrentes. Por quê? Porque eu estudo todo dia. Porque eu estou na vanguarda. Eu estou aprendendo o tempo inteiro. Eu aprendo não só com os meus estudos, como eu aprendo com vocês. Eu aprendo com os meus alunos. Eu estou o tempo inteiro aprendendo, estou o tempo inteiro antenado. Por isso que Deus me deu 12 ouvidos. Tudo bem, eu não escuto muito bem, né? Para os que já me acompanham um tempo, sabem que eu perdi, né, uma parte da minha audição. Eu estou com 60% da minha audição, mais ou menos. 50%, 60%. Então também não escuto muito bem. Pode ser que nos próximos, né, meses aí, ainda não sei, ainda estou decidindo. Talvez eu vou precisar usar um aparelho auditivo, né, que eu não estou escutando muito bem, mas eu ainda vou decidir. Ainda não caí nessa decisão, não, mas não vamos focar nisso. Mas, por isso que Deus deu a gente 2 ouvidos. Então, escute mais e fale menos. Observe mais. E, obviamente, tudo que você, né, digamos, input, né, tudo que entra, tem que sair o quê? Um output. Tem que sair uma ação. Então, eu inputo, input, e sai um output. Ou seja, a minha execução. Aprendeu? Aprendeu. Anotou? O que é que você vai fazer depois que desligar a live? Ou no dia de hoje ou amanhã? Vai começar a mapear os custos. Por quê? Tem um livro aqui que eu vou até recomendar para vocês. Tem um livro aqui que eu não posso deixar de recomendar. Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, claro que ele não fala sobre hotelaria, tá? Não é um livro que fala sobre hotelaria, mas é um livro muito bom, que é um livro que eu mais gosto, chama-se Dobre Seus Lucros. Esse livro aqui é um livro baratinho, fininho. Ele tem... São 78 estratégias, tá? Ele tem mais... Aqui, ó. São 78 estratégias, né? Tá aqui, ó. 78. Com 78 etapas. Ele tem mais ou menos 200 páginas. É um livro que... Cara, se tu ler aqui 30 páginas por dia, uma semana tu mata ele. Rapidinho. Em uma semana. Se tu ler 30 páginas todo dia e um capítulo não conecta com o outro, né? Então, assim, às vezes eu tô lendo algum capítulo que não me interessa, eu posso avançar. Então, esse livro aqui, ele fala muitas coisas sobre isso, principalmente sobre investimentos estratégicos, que é uma coisa que eu bato muito também, né? Porque eu estava atendendo uns alunos agora, aí a mentoria, acho que foi de ontem ou foi de terça-feira, a pessoa, eu vou comprar os quadros novos para a minha casa. Eu digo, opa, peraí. Aí eu peguei e fiz assim, olha, aqui no livro, ele fala exatamente sobre investimentos. Para quem está me vendo no YouTube, talvez veja melhor. Ele fala aqui, ó, sobre investimentos que são estratégicos e investimentos que são não estratégicos. Então, aí eu falei, para que você vai comprar um quadro? O quadro é estratégico ou ele é não estratégico? Qual que é a diferença, Lagreca? Investimentos estratégicos, que ele chama de custo, eu chamo de investimento. Investimento estratégico é tudo aquilo que eu boto grana e volta. Pô, então se eu construir uma piscina na minha casa de praia, vai me gerar mais reserva? Vai me gerar mais dinheiro? Vai, é estratégico. Putz, se eu melhorar o jardim da minha casa, vai trazer mais dinheiro? Talvez não. Então, você tem que ter essa noção também, porque esses investimentos, sejam estratégicos ou não, eles vão incidir diretamente no custo do seu quarto vazio. O nome do livro está aqui, ó, Dobre Seus Lucros. Dobre Seus Lucros. O nome do autor é o Bob Pfeiffer. Esse livro é muito bom. Eu já li esse livro acho que umas 10 vezes. Esse livro é muito legal. Ele é muito bom. Não é livro de hotelaria, tá? Não é livro de hotelaria. Mas é um livro empresarial. É um conceito de empresário, de empresa, né? Então, não necessariamente dizer, eu li, mas ele não fala de hotelaria. Até porque os livros de hotelaria, assim, a minha visão, né? A minha humilde visão, deixa muito a desejar. É muita teoria, é muita, sabe? Tem pouca execução. Tanto é que um dos projetos que eu tenho futuramente é atender no futuro, né, estudantes de hotelaria e turismo. Isso é um projeto futuro, né? Não vou entrar em detalhes dele, né? Que vai ter uma concorrência que está me assistindo, né? Depois assistem a live minha e dizem, olha a ideia do Lagreca. Não, deixa que o Lagreca parte na vanguarda e deixa os concorrentes virem copiando. Beleza? Turma, essa é a nossa live, né, sobre custo do quarto vazio ou custo do imóvel dormir fechado. Eu espero que eu tenha trazido uma noção geral para você sobre esse conceito. Espero que você tenha aproveitado a live de hoje. Valeu, pessoal do YouTube. Obrigado, viu? A gente se fala.